O nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas, aqueles que acompanham à distância, pelo Facebook do Aurélio Robles, pela comunitária Vida Nova. Tenham todos também um bom dia. Estamos dando início a mais essa atividade, hoje dia 23 de março de 2025, domingo. Estamos dando início a essa atividade nossa. Eu convido a todos, então, que possamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai. Aqui nos encontramos, Mestre Jesus, nesta casa bendita, onde os teus prepostos, a direção espiritual, atuam, preparam esse ambiente, trazem as suas energias, para que todos nós possamos sentir bem ao adentrarmos aqui. E é assim que todos nós nos encontramos neste momento, fortalecidos no seu amor, compreendendo a nossa vida, as vicissitudes, as dificuldades, a nossa caminhada, através dessa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, que nos ajuda no melhor entendimento. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, nos nomes que estejam passando pelos nossos pensamentos neste momento. Permitir também, Senhor, que sejamos auxiliados na manhã de hoje, para que possamos encontrar as melhores palavras, para que todos nós que aqui estamos possamos entender os estudos da manhã de hoje. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube na manhã de hoje, nós vamos falar sobre guerras e homicídios. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 742 a 751. Guerras e homicídios. A gente tem visto muito disso ainda nos nossos dias atuais, Esse tema está no livro 3, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição. Então, no livro 3, capítulo 6, da lei de destruição, vai das questões 728 a 765. Deste capítulo, nós já falamos no dia 1/12 de 2024, das questões 728 a 736, que falava da destruição necessária e destruição abusiva. No dia 26 de janeiro, nós falamos nas questões 737 a 741 e falamos dos flagelos destruidores. Essas exposições estão no YouTube. Quem quiser baixar ou assistir lá pelo YouTube, é só entrar lá no Centro Espírita Pátria do Evangelho e assistir por lá essas duas exposições. E hoje, dando continuidade a esse capítulo, nós vamos falar sobre guerras e homicídios, que estão nas questões 742 a 751, são 10 questões. E nós vamos dar início pelas guerras. Na questão 742, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual o motivo que leva o homem a guerrilhar com outras pessoas, com outros países? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal, o instinto animal que nós trazemos do nosso passado, sobre a natureza espiritual, sobre a nossa evolução espiritual e satisfação de paixão. Paixão é querer ter cada vez mais, É uma das paixões. Tem outras paixões também. E os espíritos continuam: no estado de barbárie,
os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Quando nós olhamos lá para trás, né, nos mundos primitivos, bem mais lá atrás, os povos não conhecem senão o direito do mais forte, era a força bruta. Né? Por isso, a guerra é para eles um estado normal, era um divertimento, eles faziam de tudo para guerrilhar. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Então, conforme nós vimos, né, no passado era o mais forte dominando o mais fraco, a força bruta. No Velho Testamento e nos livros de história, a gente tem vários relatos de guerra. É só pegar o Velho Testamento lá que a gente vai ver as guerras, e pior de todas, né? Chamavam de guerras santas. Quando aquele povo vencia a guerra, o braço de Deus estava com nós, né? Porque a gente faz parte dessa reencarnação, né? Desse passado nosso, a gente que acredita na reencarnação. E quando nós perdíamos a guerra, Deus estava bravo com nós. Como Deus quer destruir a sua própria criação, a sua própria criatura. Uma hora ele me quer bem, outra hora ele me quer mal. Como esse Deus, né, cheio de vicissitudes, como nós somos cheios de vicissitudes. Né? Infelizmente, ainda na atualidade, as guerras ainda persistem, ainda elas continuam. Mudaram as armas, que são mais destruidoras, mais letais, e ainda se investe bilhões e bilhões de dólares para desenvolvimento de novas armas, de novas tecnologias, mais letais, mais destruidoras, infelizmente. Mas como o próprio texto fala aqui no final, né, à medida que nós vamos progredindo, ela se tornará menos frequente. E com certeza, um dia deixará de existir aqui no nosso planeta. Vai demorar muito isso, né? Mas um dia ela vai deixar de existir. Então, haverá a predominância da natureza espiritual sobre a natureza animal. Nós vamos desenvolver mais os sentimentos espirituais do que os sentimentos animais. Aí na questão 743, Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Nós, de certa forma, já até respondemos, né? Mas vamos ver a resposta dos Espíritos. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Então, quando todos os espíritos aqui encarnados estiverem evoluídos, sem fazerem discriminação de raça, de cor, de religião, e olharmos todas as pessoas como seres humanas, independente de ser africano, americano, argentino, ou seja lá de quem for, independente de cor, independente de religião, somos seres humanos, somos espíritos encarnados, somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Quando nós nos olharmos desta forma, não haverá mais expulsar esse porque não é daquele país, expulsa aquele. Nós vamos olharmos todos nós com amor e com cordialidade. Seremos bons, seremos espíritos mais evoluídos. E nós, na maioria das vezes, esquecemos os mandamentos de Deus e simplificados por 2 mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você quer o mal seu? Não. Então não queira o mal do próximo. Então, se você só quer o bem para você, queira também o bem do próximo. Então esse é o mandamento de Jesus. E o próximo, nós já falamos quem são os próximos, né? Independe de cor, de religião e de raça. Na 744, Kardec pergunta: qual foi o objetivo da providência, né, de Deus, né, tornando a guerra necessária? No que os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. Mas que liberdade é essa?
liberdade e progresso são coisas nossas, são coisas dos seres humanos, a guerra. Deus até permite, né? Porque cabe a cada um de nós olharmos as nossas consciências e as nossas atividades, as nossas atitudes. Liberdade. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher entre brigar e não brigar, entre guerrilhar e não guerrilhar. Cada um de nós será responsável pela nossa escolha, certa ou errada. A guerra é uma escolha errada. Então nós seremos responsáveis por essa escolha. E quando ele fala em progresso, progresso é aquele que é subjugado, que busca as formas de se defender, de se proteger contra aquele que está tentando te machucar, te ofender, te agredir. Então também é uma forma de progredir, porque a pessoa vai começar a usar a sua inteligência para encontrar as maneiras de se progredir. Mas tem uma subpergunta que Kardec faz aos espíritos. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade dos povos, né? Como ocorre que ela, frequentemente, tenha por objetivo e por resultado a subjugação? No que os espíritos respondem: subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Desencarne em massa, para fazer com que esses espíritos retornem mais rapidamente para o plano espiritual e lá adquiram mais conhecimento. Mas a gente vê também aqui no nosso mundo alguma evolução. Quando a gente olha para o Japão, que foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial com 2 bombas atômicas, né? E hoje é país de primeiro mundo, materialmente falando. Eu acredito que moralmente também, porque eles têm uma certa disciplina. A gente sabe da visita deles aqui no Brasil, no estádio de futebol, todo mundo levanta e vai embora, eles vão limpar o estádio, vão cuidar do estádio. Então a gente percebe que um país totalmente destruído cresceu tanto materialmente como moralmente. Eles se melhoraram. Na 745, Kardec pergunta: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito, em seu benefício? Os espíritos respondem: este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Como nós dissemos lá atrás, né? É escolha, é assim a lei de Deus, né? Todos nós temos a escolha. E aí eu fico pensando, quando a gente olha no passado, há tantos que cometeram crimes, guerras e outros delitos, como Hitler. Já imaginou quantas vidas foram ceifadas pelo ditador Hitler? Quantos judeus foram mortos por aquele ditador? Não só judeus, mas outras pessoas, outros povos também, que foram abatidos. Saddam Hussein, agora, recentemente, o Putin, e esses que ficam se guerrilhando, Israel. Então, a gente vê ainda no mundo muitas guerras, infelizmente, e muitas vezes poderiam ser resolvidas de uma outra forma, com mais humanidade, com mais amor, com mais carinho entre as pessoas, né? Mas como o próprio texto disse, né, estes são os verdadeiros culpados. E eles precisarão de muitas existências, muitas encarnações neste plano, para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Porque responderá pelo homem cada um deles. Quando a gente olha que mataram milhões de pessoas, cada um deles eles vão ser responsabilizados por cada um. Então, a dívida que essas pessoas têm desta encarnação, que eles cometeram tantas atrocidades, é de dar dó. Dar dó desses espíritos
que cometeram tanta maldade, tantas coisas ruins. Então, quando a gente olha na história, a gente vê muito que a guerra tem matado muitas pessoas, não só as guerras civis, mas as guerras santas também mataram muitas pessoas. Em nome do Cristo, muitas pessoas também foram mortas. Diz que as guerras santas mataram mais que as guerras civis, né? Mas cada um vai ser responsabilizado por aquilo que fez. No próximo slide, agora nós vamos já entrar sobre os homicídios. Muito comum nos nossos dias de hoje também os homicídios, né? Quantos homicídios a gente tem visto? Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homicídio é um crime aos olhos de Deus? É uma pergunta, né? Pergunta que a gente até sabe a resposta, porque se é um crime nas leis dos homens, que é imperfeita, imagine na lei de Deus. No que os espíritos respondem: sim, um grande crime. Porque aquele que tira a vida do seu semelhante, corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Somente Deus pode tirar a vida. Ninguém mais pode tirar a vida. E independe das circunstâncias, mesmo quando se está no final da vida, ninguém tem o direito de tirar a vida. Ah, mas a pessoa está num sofrimento, coitada, está sofrendo. Será que aquele espírito não precisa daquele sofrimento terminal para ele resgatar talvez a última passagem dele aqui? Só Deus sabe este momento final. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O suicídio também é contrário à lei de Deus. Então, o homicídio é contrário, o suicídio também é contrário à lei de Deus. Na 747, Kardec pergunta: o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Será que nós somos culpados, independente das circunstâncias? A resposta aqui foi muito vaga, né? Mas a gente vai tentar dar uma esclarecida melhor. Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. O que quer dizer com isso? Que no homicídio tem as atenuantes e tem as agravantes. Cada um que tira a vida de seu semelhante será julgado de acordo com as circunstâncias. Ah, você vê alguém praticando uma maldade com uma outra pessoa e você vai lá defender aquela pessoa e acaba acontecendo. Então é uma atenuante, você está tentando ajudar uma outra pessoa e acaba acontecendo. Agora tudo depende da sua intenção. Não, mas eu vou judiar porque a pessoa está sendo muito ruim, eu vou massacrar aquela pessoa. Aí a sua intenção é outra. Então você não está fazendo aquilo com a finalidade de ajudar. Então é sempre Deus julga a intenção mais do que o fato. E não adianta a gente querer mentir, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Só a necessidade pode excusá-lo. Mas se puder preservar a vida sem atingir do agressor, deve fazer. É aquilo que nós falamos, né? A gente vai ser excusado desse homicídio? Seremos, quando a gente está defendendo um familiar, um filho, um pai, uma mãe, alguém da nossa família, ou mesmo um amigo, né? A gente vai lá para defender, ou mesmo até uma pessoa que a gente nem conheça. Você está vendo a pessoa ser agredida, sendo machucada, você vai lá e defende aquela pessoa e no momento aí você acaba cometendo aquele homicídio porque não sobra outra alternativa, aí sim. Mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve sim fazer. Na 749, Kardec pergunta: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? E os espíritos respondem: não.
quando ele é constrangido pela força. Você é obrigado a ir para a guerra. Né? Mas ele é culpável pelas crueldades que comete, e ser-lhe-á levado em conta a sua humanidade. Então, é matar ou morrer. Então, para você defender a sua vida, para você não ser considerado um suicida, muitas vezes você mata. Agora, depende da forma como você vai matar um outro que muitas vezes já está imobilizado, já está acuado, já se rendeu. Aí você, não satisfeito, quer maltratar aquela pessoa, quer agredir aquela pessoa, quer machucar aquela pessoa. Tudo isso vai ser levado em conta. Então, nós não podemos nunca exercer a nossa força além daquilo da necessidade para preservar a nossa vida. Então, na guerra, a pessoa é obrigada a matar para não morrer, mas vai depender da forma como nós vamos agir. Guerra por si só já é muito cruel. Só de falar o nome guerra, ela já é muito cruel. De saber que pessoas estão morrendo, que estão sendo mortas, ela já é muito cruel. Mas vai caber sempre a nossa responsabilidade de como fazer essa execução. Na 750, Kardec pergunta: quem é mais culpável aos olhos de Deus, o parricida ou o infanticida? Os espíritos respondem: ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Parricida é quem mata pai e mãe ou alguém ascendente, avô, avó, né? Então, bisavô, então mata alguém que é ascendente. Infanticida é quem mata uma criança, recém-nascido, aborto provocado. Todos são culpáveis aos olhos de Deus. Então, não é quem é mais culpável, quem mata o pai ou mata o filho. Todos são culpáveis. Aos olhos de Deus, todos são culpados. Na 751, Kardec pergunta: como se explica que, entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados na legislação? Como que pode determinados povos já avançados, né, permitem esse infanticídio? E os espíritos respondem: o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito, superior à inteligência, pode ser mau. É aquele que tem vivido muito, sem se melhorar. Ele só tem conhecimento. E assim a gente vê nos nossos mundos, né? Quantas pessoas com uma inteligência fantástica, que poderia estar usando essa inteligência para o bem e a utilizam para o mal. Mas lá atrás, a prática do infanticídio, né, nas aldeias indígenas, quando a gente olha a história, a gente vai ver que isso era uma questão cultural e eles faziam esse infanticídio, né? Que eram produzidas pelos seus costumes antigos, passados de geração para geração, crenças formadas ao longo da história deles. Mas eles não tinham conhecimento, eles não estavam intelectualmente desenvolvidos e nem moralmente desenvolvidos. Também na época da escravidão, os negrinhos que nasciam com defeitos, eles também eram sacrificados porque não serviam para o trabalho. Quem tem o livro Renúncia, leia, que lá vai ver uma companheira lá, se não me engano, o nome era Alcione, que trabalhava muito para cuidar desses negrinhos que vinham com defeito físico. Ela procurava cuidar deles. Ela raptava, levava eles embora para que eles não fossem mortos. Há povos adiantados nos nossos dias de hoje que defendem o aborto, ou seja, decidem pela vida quando somente cabe a Deus decidir. A gente passou aí recentemente por esses carnavais, onde há uma certa promiscuidade, né? Um exagero, né? De nudez, de tudo mais. Quantas gravidez indesejadas
quantos abortos serão feitos, e a gente sabe que tudo isso é a realidade no nosso dia a dia. Quantos espíritos vão retornar para o plano espiritual de uma forma tão violenta, tão cruel? Então, isso tudo também é desenvolvimento moral. O intelecto se desenvolve, mas a parte moral a gente não desenvolve. Então, o aborto também é considerado um infanticídio. Nós sabemos que fazem muito clandestinamente, colocando em risco a vida da mãe, né? Principalmente da mãe, porque da criança ninguém está nem aí com ela, porque querem o aborto mesmo, colocam em risco a vida da mãe. E a própria doutrina espírita, ela aceita o aborto, somente nos casos para salvar a vida da mãe. Entre escolher a vida do ser que está vindo e a vida da mãe, a própria doutrina espírita salve a vida da mãe. Então o aborto ele somente é necessário para a doutrina espírita quando é para salvar a vida da mãe. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre guerras e homicídios. Ô, Valdir, Oi.